Olá, turma, tudo bom? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje nós vamos falar sobre... Isso mesmo, função. Função é uma relação matemática que relaciona dois conjuntos. Mas antes da gente falar matematicamente, dar definição, conceitos sobre função, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Vamos entender a função como uma relação humana. Talvez fique mais claro para você entender todas as definições que a gente vai usar futuramente, beleza? Um caso que eu dou de exemplo para vocês é o seguinte. Imagine que todas as relações do mundo entre duas pessoas são de amizade, beleza? Algumas relações de amizade, ela cumpre alguns requisitos e ela se transforma num namoro, beleza? Então, se cumprir esse requisito e se transformar em namoro, ela foi um algo a mais do que a relação de amizade, beleza? E esse algo a mais a gente chama de função. Esse namoro vai ser representar a função, beleza? Quando a nossa relação cumprir alguns requisitos, ela se torna namoro. Ou quer dizer o quê? Ela se transforma em função. Beleza? Então quais são os requisitos que ela tem que cumprir? A gente vai entender a partir de agora juntos. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou trazer para vocês, e para entender, eu sempre vou estar utilizando essa relação humana, porque às vezes fica mais claro, mais fácil para a gente conseguir entender. Vamos lá? Dados dois conjuntos não vazios, ó. Não tem como ter uma relação a dois sendo um deles vazio. Tem que ter uma troca, os dois têm que ter algo, beleza? Então, os dois conjuntos não podem ser vazios. Então, a gente vai chamar um conjunto de A e outro de B, tá? Essa relação, essa função de A em B é uma relação, olha aqui, ó, que indica como associar cada elemento X do conjunto A a um único elemento Y do conjunto B. O que está querendo dizer aqui? Que a gente tem que relacionar alguém de um conjunto com outro conjunto, com alguém do outro conjunto, tá? Tem que ter uma relação entre os dois, tem que ter uma troca, tem que ter, a gente quer que transforme em namoro, tem que ter duas pessoas envolvidas, uma de cada conjunto, uma de cada grupo, beleza? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente vai ver como aparece em formato de diagrama e depois simbologicamente como é. O diagrama que a gente vai usar agora é o diagrama de Venn-Euler. E a gente vai utilizar ele porque ele fica claro, fica bem visível o que é função. A gente entende a partir dele. Beleza? Ó, dois conjuntos, e esses dois conjuntos eles não são vazios, ó, eles têm algum elemento aqui dentro. Beleza? Nós temos que o conjunto A ele vai flechar o conjunto B. Quando ele flechar o conjunto B, essa flecha que liga ele, esse A a B, quer dizer, vamos pensar na relação humana? O beijo que ligou os dois, que transformou os dois em namoro, vai ser a nossa relação. E essa relação ela pode ser função, tá? Nesse caso, se beijou, pode ser função. E a gente vai entender quando é. Beleza? Então vamos lá? E a gente chama os elementos que estão em A, indiferente da quantidade, eles são os elementos que são representados pela letra X. Qualquer elemento que tiver aqui, eu posso chamá-lo de X. É o X que está em A. Então, o X sempre está aqui. Como eu disse para vocês, a relação que liga, a gente chama de F. Aqui que é a função. Beleza? É uma relação que é uma função. Nesse caso. E a gente vai entender por que ela é uma função. No contradomínio B, ou no conjunto B, que a gente vai entender daqui a pouquinho, ó, esse conjunto B, todos os elementos que estão aqui dentro, indiferente da quantidade, são os y da questão. Então, por que x e y? Porque quando a gente faz uma coisa que a gente vai aprender futuramente nas próximas aulas, que é o gráfico cartesiano, o gráfico cartesiano é aquele que tem o x e o y, como uma cruzinha, aquele gráfico, não sei se vocês recordam, mas ele é dessa maneira. Mas a gente vai falar sobre ele, tá? É só para adiantar por que é o x e o y. Então o x e o y vem referente ao nosso gráfico lá, por isso que a gente usa essas letras. Só que, como a gente está calculando a relação, a gente pode também chamar os elementos que estão aqui dentro não de y, podemos chamar eles também de f de x, beleza? Então por isso que eu coloquei o f de x aqui ao invés de y. Porque a gente está falando, ó,
a relação que ligou alguém de X com alguém daqui. Beleza? Então chegou nesse ponto, ó, a relação que ligou alguém de X com alguém daqui. Aí é o f de x. Por isso que a gente diz assim, beleza? Então vamos entender a partir de agora como que a gente olha para isso e como que a gente entende que isso é uma função. Grava duas frases que eu vou falar que vai refletir toda essa definição aqui, tá? Eu vou explicar a ligação com essa definição para ficar claro para vocês. Então, ó, o A é o que manda a flecha, beleza? Então o A tem que pegar alguém, olha, tem que associar alguém. Cada elemento de X do conjunto A com o único elemento Y do B, beleza? Então ele tem que associar cada elemento de X a um único elemento de Y. Então ele tem que pegar alguém. Então você foi pra balada, alguém, e você é do grupo A, você tem que pegar alguém. Você não pode sair de lá sem pegar alguém. Beleza? Só que ele tem que ser único, ó. Então você tem que ser fiel. Beleza? Essa é a definição de função. Você tem que pegar alguém, você tem que se associar a alguém. E quando você se associar a alguém, você tem que ser fiel. Você não pode pegar mais ninguém. Beijou na boca, casou. Beleza? É isso que eu estou dizendo aqui. Então, quem manda a flechinha tem que pegar alguém e tem que ser fiel. Professor, e o Bzinho aqui? Ele precisa pegar alguém? Não. Os elementos que estão em B, ele pode sobrar. Ele pode ficar de vela, pode ficar forever alone, tá? Então é isso que você tem que entender. E o elemento de B também não precisa ser fiel. Ele pode trair. Então quando a gente vai verificar se algo é função, a gente não perde tempo olhando para o conjunto B. A gente só olha para o conjunto A. Beleza? Mas só para enfatizar que o conjunto B ele não precisa ser fiel e não precisa pegar alguém. Nenhum elemento ali a gente precisa dessa característica no final das contas. Beleza? Então vamos lá. Simbolicamente, f é uma função de A em B, C e somente C. Para todo x pertence a, para todos os elementos que estão aqui, beleza? Que a gente chama de x. E para todo y pertencente a B, para todos os elementos aqui que a gente chama de y ou f de x, beleza? A gente forma um par, a gente forma um casal único, beleza? Esse casal, o x não pode se repetir, ele não pode formar casal com mais ninguém, ele não pode aparecer em outro par. Tá? Tem que ser um outro número para representar isso. Então, que vai pertencer a essa função. O que está dizendo ali, na verdade? Que a cada x de A corresponde o único f de x de B, ao único y de B, levado pela função f. É isso que a gente está dizendo ali em cima. Beleza? Então tá. A gente entendeu o conceito, ou pelo menos a gente está tentando entender o que é o conceito de função. A gente vai aperfeiçoar, vai mostrar exemplos numéricos para facilitar. A gente vai continuando, beleza? Mas primeiro, para a gente dar andamento, a gente vai falar uma coisinha que é muito importante na função, que é o domínio, contradomínio e a imagem. Como eu sei, professor, que é domínio, que é contradomínio, que é imagem? Para isso a gente vai usar um diagraminha aqui, ó, beleza? Primeiro vamos verificar se é função. O A que está mandando a flecha, então eu tenho que olhar para o A. Para o A, ele que está aqui, está pegando alguém? Tá. Ele está sendo fiel? Tá. É função. Beleza? Essa relação f aqui é função. Então, a partir de agora, a gente viu que é função, a gente vai falar o que é o domínio, o que é o contradomínio, o que é a imagem. Beleza? Eu vou colocar a definição de domínio e vou explicar o domínio para vocês. Vamos lá? Domínio de uma função de f, a gente pode escrever domínio de uma função de f, ou a gente pode representar sempre pelo um d de f. Assim, ó. Beleza? O dzão sempre vai representar domínio aí de que relação que a gente está falando? Da relação f. Então, domínio da relação f, que é uma função. É o conjunto formado pelos primeiros elementos dos pares ordenados. Lembra lá que a gente criou uma função, ligou, a gente coloca um elemento aqui e o que foi ligado aqui. Eles formam um parzinho, ó, um par. E esse primeiro elemento aqui, que é o x, ele vai ser parte do nosso domínio. Então, é isso, o x é o domínio. Então todos os elementos que estão aqui, por isso que a gente falou que tem que ser chamado de x, porque a gente olha para cá e sabe onde ele fica, no par ordenado, beleza? E por definição de função, como que eu sei quem é o domínio? Então vamos lá. Pela definição de função, todos os elementos de A têm um único elemento correspondente em B. É o que a gente falou, ser fiel. Logo, o domínio de F sempre é o conjunto A. Então a gente diz que qualquer
esses elementos que estão aqui dentro, todos eles fazem parte do domínio. Todos eles têm que pegar alguém, todos eles têm que ser fiel. Então todos eles fazem parte do domínio, beleza? Então tá, essa é a definição de domínio. Ele domina, ele que manda a flecha, ó, ele escolhe quem ele vai pegar. E ele tem que pegar, só que ele tem que ser fiel. Beleza? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar o que é o contradomínio, ó. Se ele é o domínio, ele está mandando a flecha, quem é o contradomínio aqui? Isso mesmo, o contradomínio é o B, é o que está recebendo a flecha. É isso que a gente vai dizer agora. O contradomínio é o conjunto B, é o que está recebendo a flechada. É o que é escolhido no final. Beleza? Então vamos continuar? Falta a gente falar do que? Ó, a gente falou do domínio, a gente falou do contradomínio, a gente vai falar da imagem. Então vamos lá? Olhando para cá, a gente sabe, ó, domínio, beleza, contradomínio. Isso a gente já sabe. É função? Vamos verificar? Tá sendo fiel? Tá pegando alguém? Tá. 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 Estão sendo fiéis? Sim. Então é função, beleza? Olhei pro A, você viu que eu nem perguntei do B. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Aqui ó, a gente representou as bolinhas, pensa em qualquer números diferentes, tá? E eles estão sendo ligados aqui. Todos eles foram fiéis e pegaram alguém, então isso é função. E o contradomínio B, ó, sobrou alguns que não foram pegos, mas todos eles pertencem ao contradomínio B. Cada bolinha dessa representa um número diferente, beleza? E todos eles foram pegos. Todos os elementos que estão no domínio, todos esses números que estão aqui representados por essa bolinha, eles são chamados de X, são parte do domínio, então são X. Quem foi pego é chamado de Y, beleza? É isso que a gente vai falar agora, ó. A imagem de uma função f, a gente representa dessa maneira, im de f, é o conjunto formado pelos segundos elementos dos pares ordenados, x e y, pertencentes a f. Então, o casal é formado por duas pessoas, não é? Um casal, um par. Então, o X representa o domínio, o Y é quem foi pego, faz parte do contradomínio, mas representa a imagem. Então é a imagem do casal, ó. Quem ele enxergou, quem ele beijou, é a imagem dele no relacionamento, é o Y, beleza? Ah, professor, mas pode ser o f de x? No par ordenado a gente usa o Y, tá? A gente vai usar f de x quando a gente for falar de continha, quando a gente for usar a linguagem algébrica, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, beleza? Então é isso. Nós temos que aqui é x, aqui é y. Todos os elementos que estão aqui fazem parte do domínio, a gente chama todos eles de x. Aqui os que foram ligados, os que receberam a ligação, são o y ou f de x, se vocês preferirem. E a gente chama esses que foram ligados de imagem. Então nós temos que esses elementos aqui, ó, só são imagem. E esses só fazem parte do contradomínio, eles não fazem parte da imagem. Todos eles fazem parte do contradomínio e esses fazem parte da imagem. Se você observar, nós temos que a imagem de f, que é essa parte desse diagraminha aqui dentro, que está em vermelho, ele é menor que o diagrama grande, que está um conjunto B, ó. Tá? O B, o que é o contradomínio, sempre vai ser maior ou é igual à imagem. É isso que a gente está dizendo aqui, ó, que a imagem f está contida, quer dizer que ela está dentro do contradomínio, mas ela pode ser igual. Pode ser igual, mas ela sempre tem que estar ali dentro. Ela é menor ou igual ao contradomínio, beleza? Então vamos continuar. Vamos para um exemplo? Então vamos lá. Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função. Lembra lá? Primeira coisa que você tem que lembrar, duas regras têm que ser satisfeitas. Pegou alguém e é fiel. Se você lembrar que ser fiel quer dizer pegou alguém, aí é só uma regra que você tem que lembrar. Tá? Então, vamos lá. Na primeira, as duas regras são satisfeitas? Ela é função ou não? Quando a gente olha para ela, a gente identifica que todos os elementos pegaram alguém. O primeiro pegou, o segundo pegou, o terceiro pegou e o quarto elemento não pegou ninguém. Então não é função. Beleza? É isso que a gente tem como definição. Note que um dos elementos de A não está relacionado,
não está se relacionando com um elemento de B, então não é função. Beleza? E o nossa segunda, a B aqui, ó, a nossa segunda relação é uma função? Isso mesmo. Nós temos que todo mundo pegou alguém, a primeira regra foi satisfeita. Agora que todo mundo pegou alguém, todo mundo foi fiel? Foi fiel, não foi fiel. Acabou. Então, também não é função. Beleza? Vamos lá? Note que o terceiro elemento de A está se relacionando com dois elementos de B. Então, não é função. E a C, pessoal, é ou não é função? Isso mesmo. Vamos lá? Pegou alguém, pegou alguém, pegou alguém, pegou alguém. Foram fiéis? Fiel, 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 fiel. Então, é função. Note que cada elemento de A se relaciona com somente um elemento de B. Então, é função. Beleza? Vamos lá? Vamos para D, então. A D, nós temos esse conjunto. E esse conjunto, novamente, é ou não é função? Esse diagrama aqui. Pegou alguém, pegou alguém, pegou alguém, pegou alguém. Foi fiel, foi fiel, foi fiel, foi fiel. Lembra que eu estou olhando para o A. O A foi fiel. É o que me interessa para verificar se é função. Não confunda aqui, ó. Porque o conjunto B ele pode trair e ele pode sobrar, ó. É o que eu fiz aqui. Beleza? Então, é função. Pegou alguém e foi fiel. Beleza? Note que cada elemento de A se relaciona com somente um elemento de B. Então, é função. Beleza até aqui? Beleza, então vamos lá. Seja F uma relação de F de A em B, onde A é 2, 3, 5 e B é 0, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Expressa pela fórmula 2x menos 1 com x em A e F de x em B. Faça o diagrama de Venn-Euler e verifique se é a função. Caso seja, responda. Lembrando, ó, quem está mandando a flecha é o A, beleza? A gente vai olhar isso daqui a pouquinho. E a gente vai fazer os diagraminhas para a gente verificar se é função. Se a gente descobrir que é a função, a gente vai falar quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. E para que valor do domínio, lembra que x representa o domínio, nós temos a imagem, o f de x é a imagem, igual a 3. Beleza? É essas respostas que virão a partir de agora. Então vamos lá. A partir de agora eu coloquei os dois diagramas. Ó, o diagrama A ele tem o 2, o 3 e o 5. O diagrama B ele tem o 0, o 2, o 3, o 5, o 8 e o 9. Beleza? Até aqui? Então tá. Agora a gente tem que verificar se os elementos que estão em A vão pegar alguém e vão ser fiel. A partir do quê? Dessa relação que a gente tem aqui. Essa relação ela diz o seguinte, que 2 vezes x menos 1. Quem é o x? São os elementos do meu domínio. Então, todos eles são elementos do meu domínio. Beleza? E é o que eu vou calcular a partir de agora. Ó. Eu estou trocando x por 2. Quer dizer o quê? Que o primeiro elemento do meu domínio, que é o 2, eu vou colocar no lugar do x, porque eles representam o x. Tudo bem? Então, vamos fazer o cálculo. 2 vezes 2 menos 1. Então, tá? O que eu faço primeiro? Por que eu substituí? Ó? O x ficou valendo 2. Todos os x que apareciam. Aí eu faço primeiro a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Ligamos ali, ó. Beleza? Fizemos a primeira ligação. Vamos para a próxima? O próximo x que a gente tem, que é do domínio, vale 3. E a gente faz a substituição. F de 3, porque a gente vai vir com 3 aqui, ó. 2 vezes 3, beleza? Menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Vamos fazer a ligação lá? Beleza. Vamos fazer a próxima. X igual a 5. Então vai ficar 2 vezes 5, menos 1. 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9. Beleza? Então nós temos aqui, pessoal, ó, a ligação. Falta verificar se é função. Pegou alguém, pegou alguém, pegou alguém. Todos pegaram alguém, beleza? Todos foram fiéis? Foi fiel,
foi fiel, foi fiel. É função, beleza? Então nós temos que esse caso, ela é função. Note que cada elemento de A se relaciona com somente um elemento de B. Então é função. Se ela é função, a gente vai continuar nossa resolução agora. A gente vai falar quem é o nosso domínio. Ó, professor, quem é o domínio mesmo? Isso, quem está mandando as flechas. Quem está mandando as flechas é esse conjunto. Se ele está mandando as flechas, a gente pode falar que o domínio é o A? Pode. Ou a gente pode usar a informação dos elementos também para falar quem é o domínio. Eu posso falar que o domínio dessa função é o conjunto formado pelos números 2, 3 e 5. Ou pelo próprio conjunto A. Beleza? Ah, professor, e o contradomínio? O contradomínio é todo mundo que teve de possibilidade de ser pego. Então eu posso falar que é o próprio contradomínio, é o de F, é o B. Ou eu posso falar por elemento. Por exemplo, o 0, o 2, o 3, o 5, o 8 e o 9 é o nosso contradomínio. Eram as possibilidades que esse tinha de pegar. Beleza? Então, o contradomínio de F é isso aí. Beleza? Então vamos para o próximo. Imagem de F. A imagem, pessoal, é aquele lá. Formou um casal, a relação, se beijaram. Quem que foi beijado no contradomínio? Quem foi beijado no contradomínio é a imagem. Ele recebeu algo. Então nós temos que nesse caso, ó, o 0 não recebeu beijo? Não. O 2 recebeu beijo? Também não. O 8 recebeu beijo? Também não. Quem recebeu o beijo? O 3, o 5 e o 9. Então, nós temos que a imagem é formada para quem recebeu, pelo 3, pelo 5 e pelo 9. Beleza? Nossa última pergunta vem para dizer para que elemento do domínio a imagem é 3. Nesse caso, a gente já tem a resposta aqui, beleza? Ó, nós temos o 3. Quem é o número que beijou o 3 no contradomínio? Ó, o f de x é igual a 3. Foi o 2. Então o 2 vai ser a minha resposta aqui. Porém, vamos falar que tem um número que eu não sabia como chegar nesse resultado. O que eu faria? Eu faria uma equação. Pegaria na minha função f de x igual a 2x menos 1 e substituiria o f de x inteiro. Tiraria o f de x e colocaria 3 e resolveria a equação. A gente vai ver isso futuramente quando a gente for calcular uma coisa chamada raiz. Aí a gente retoma essa parte para quem não entendeu como a gente faz esse cálculo de volta. Beleza? Então, essa era a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Continuaremos falando de função nas próximas aulas. E até a próxima. E um bom estudo.